O sol de outono banhava o jardim da estrela com uma luz dourada, filtrada pelas folhas das árvores centenárias. António caminhava devagar pelo caminho de cascalho, as mãos nos bolsos do casaco, o coração apertado como sempre nesses dias em que a solidão o esmagava. Aos 52 anos, ele carregava o peso de uma vida marcada por escolhas difíceis. Gay numa época em que isso era um segredo perigoso, em Lisboa dos anos 90, ele havia amado intensamente Miguel, o homem que mudara tudo. Mas o medo da família, da sociedade conservadora, o fizera fugir. Quando descobriu que Miguel estava grávido, sim, através de uma relação anterior complicada que Miguel tivera antes de se assumir, António entrara em pânico. Deixara uma carta covarde e desaparecera para o estrangeiro, acreditando que era o melhor para todos. Agora, regressado a Portugal há 10 anos, vivendo uma vida discreta como professor de literatura, António voltava sempre àquele parque. Era ali que, em sonhos, imaginava o filho que nunca conhecera. Como seria ele? Teria os olhos castanhos de Miguel. A curva do sorriso que António tanto amara. De repente, um jovem sentado num banco chamou-lhe a atenção. Tinha cerca de 25 anos, cabelo escuro ondulado, rosto angular e uma expressão melancólica enquanto folheava um livro antigo. Algo no jeito dele, a forma como inclinava a cabeça, o modo como mordia o lábio ao concentrar-se, fez o coração de António parar. Era como olhar para um espelho do passado, misturado com traços de Miguel. O jovem ergueu os olhos e os seus olhares cruzaram-se. António sentiu um arrepio. Desculpe, murmurou, aproximando-se sem saber porquê, esse livro. É, Os Maias. O jovem sorriu fracamente. Sim. O meu preferido. Chamo-me Tomás. António engoliu em seco. Tomás. O nome que Miguel mencionara na única conversa sobre o bebê. Eu. Sou António. Os minutos seguintes foram um turbilhão. Conversaram sobre literatura, sobre Lisboa, mas António não conseguia parar de observar cada detalhe, a covinha no queixo, idêntica à de Miguel, o tom de voz grave, como o seu próprio. Dentro dele, uma voz gritava, é ele. É o teu filho. Mas como dizer? Como revelar um segredo que destruíra vidas? António lutava contra o impulso de abraçá-lo ali mesmo, de confessar tudo. Queres tomar um café? Perguntou, a voz trêmula. Tomás aceitou, intrigado com aquela conexão imediata. Enquanto caminhavam, António pensava, e se ele me odiar? E se o passado o destruir como me destruiu a mim? No café próximo à Basílica, a conversa aprofundou-se. Tomás falou da mãe adotiva que o criara sozinha, de como sempre sentira uma peça em falta. Nunca conheci o meu pai biológico. A minha mãe disse que ele desapareceu. António sentiu o mundo girar. As lágrimas ameaçavam cair. Tomás. Há algo que preciso de te dizer. Mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, perguntou sobre a vida dele. Tomás era designer gráfico, vivia no Bairro Alto, assumidamente gay, algo que disse com naturalidade, num Portugal mais aberto agora. António sorriu internamente, orgulhoso e culpado ao mesmo tempo. O dia terminou com uma promessa de novo encontro. António regressou a casa, o peito apertado por emoções contraditórias. Alegria por tê-lo encontrado. Terror pelo que viria. Dentro dele, o conflito rugia, devo contar a verdade? Ou deixar o passado enterrado? Naquela noite, não dormiu. Revivia cada momento com Miguel, o amor proibido, a gravidez inesperada que os unira e separara. Miguel morrera há 5 anos, de cancro, sem nunca revelar o paradeiro de António. E agora, o filho perdido estava ali, a poucos quilómetros. António chorou em silêncio. Perdoa-me, Miguel. Perdoa-me, meu filho. Mas o destino não esperaria. No dia seguinte, Tomás ligou, ansioso por mais conversa. E António soube que o reencontro era apenas o começo de uma tempestade emocional que abalaria tudo. Os dias seguintes foram um vórtice de emoções para António. Encontrava-se com Tomás quase diariamente, no mesmo parque ou em cafés escondidos de Lisboa. Cada conversa revelava mais semelhanças, o gosto por fado, a paixão por livros antigos, até o modo como riam de piadas secas. Tomás falava abertamente da sua vida,
da luta para se assumir numa família adotiva conservadora, dos preconceitos que enfrentara na adolescência. Portugal mudou muito, dizia ele, mas ainda há olhares, murmúrios. Especialmente fora de Lisboa. António escutava, o coração partido. Queria dizer, eu sei, porque vivi isso intensamente. Porque fugi por medo desse mesmo julgamento. Mas as palavras ficavam presas, sufocadas pela culpa que o corroía por dentro. E o amor? Perguntava ele, cauteloso. Encontraste alguém? Tomás corava ligeiramente. Houve um rapaz, o Diogo. Durou 2 anos. Mas acabou mal. Ele não queria assumir publicamente, por causa da família rica e tradicional. Doeu muito. António sentia uma faca no peito. Quantas vezes ele próprio escondera a relação com Miguel? Quantas noites passadas em segredo, temendo a rejeição? O amor verdadeiro não se esconde, murmurou, mais para si mesmo. Dentro dele, o conflito intensificava-se. Cada momento com Tomás era uma bênção e uma tortura. Orgulho pelo jovem forte e sensível que se tornara. Vergonha por ter abandonado Miguel grávido, deixando-o sozinho para lidar com a adoção forçada. Miguel nunca casara, criara Tomás até a adoção, guardando o segredo até à morte. Uma tarde, no mirador do parque, Tomás mostrou uma fotografia antiga. Esta é a minha mãe biológica. Morreu quando eu era pequeno. Deixou-me isto. Era Miguel, jovem e radiante. António tremeu, as lágrimas escapando. Ele era belo. Conhecias? Perguntou Tomás, surpreendido. António hesitou. Sim. Há muito tempo. O silêncio caiu pesado. Tomás franziu o sobrolho. Há algo que não me estás a contar, António. Sinto uma ligação contigo desde o primeiro dia. Como se fosses família. O momento da verdade aproximava-se, e António recuava. Talvez sejas imaginação tua. Mas internamente, gritava, diz-lhe. Ele merece saber. A culpa o devorava, misturada com medo de perder aquela conexão frágil. Nessa noite, António encontrou uma carta antiga de Miguel, guardada há décadas. Se um dia encontrares o nosso filho, diz-lhe que o amei o suficiente por 2. As lágrimas caíram quentes. Decidiu, contaria tudo no dia seguinte. Mas o destino interferiu. Tomás ligou, voz alterada. Preciso de te ver urgente. Encontrei papéis da minha mãe. Há menção a um homem chamado António Ribeiro. És tu. António gelou. O segredo explodira sem ele. Vem a casa, disse, voz rouca. Quando Tomás chegou, os olhos vermelhos de pesquisa noturna, confrontou-o, explica. António respirou fundo. Tomás. Eu sou o teu pai. O silêncio foi ensurdecedor. Tomás recuou, choque e raiva misturados. O quê? Abandonaste-nos. As palavras saíram em catadupa, o amor por Miguel, o pânico da gravidez, a fuga covarde. António chorava abertamente agora. Fui fraco. A sociedade daquela época. Mas nada justifica. Perdi-vos aos 2. Tomás tremia. Ele sofreu sozinho. Criou-me até não poder mais. E tu? Vivias a tua vida. A dor era palpável. Tomás saiu a correr, deixando António destruído no chão. Na solidão, António questionava tudo. Merecia perdão? Ou o reencontro era apenas punição pelo passado? Os dias após a revelação foram um inferno para ambos. Tomás evitava chamadas, mergulhado em raiva e confusão. Revivia memórias da infância, a ausência paterna que sempre doera, agora com rosto. Como pôde abandonar-nos, pensava, o peito apertado por traição profunda. Mas por baixo da fúria, uma curiosidade dolorosa. Quem era aquele homem que parecia amá-lo tanto agora? António, por sua vez, afundava em depressão. Caminhava pelo parque vazio, revivendo o abraço que nunca dera ao filho recém-nascido. A culpa era um peso insuportável. Eu não mereço redenção, murmurava para si mesmo.
Amigos notavam a mudança, mas ele isolava-se, temendo perder o pouco que reconquistara. Uma semana depois, Tomás apareceu à porta. Olhos inchados, voz baixa. Preciso de entender. Sentaram-se na sala simples de António, fotos antigas de Miguel espalhadas. António contou tudo, o amor intenso nos anos 80, os encontros escondidos no bairro Alto, a alegria da gravidez inesperada, Miguel, bissexual, de uma relação breve anterior. O pânico quando a família de Miguel ameaçou deserdar, quando a sociedade rotulava de aberração. Eu amava-o loucamente, confessou António, voz quebrada. Mas era cobarde. Achei que fugindo protegia-vos do estigma. Tomás escutava, lágrimas silenciosas. Ele nunca falou mal de ti. Dizia que o pai era um homem bom, mas perdido. O coração de António partiu-se novamente. Lentamente, a raiva de Tomás dava lugar à compreensão dolorosa. Doí tanto saber que estavas vivo, mas ausente. Abraçaram-se pela primeira vez como pai e filho, soluços e quando. Mas a reconciliação era frágil. Tomás precisava de tempo. Nos encontros seguintes, construíam laços. Tomás apresentou Diogo, o ex, que regressara arrependido. António apoiava, orgulhoso da coragem do filho numa Portugal mais tolerante. Mas um novo conflito surgiu. Tomás recebeu uma carta de um advogado. Miguel deixara uma herança secreta, uma casa antiga no Alentejo, documentos de família nobre escondida. A minha mãe biológica era de linhagem aristocrática, mas renegada por amar um homem. António chocou-se. Miguel nunca mencionara. A herança incluía terras valiosas, mas com cláusula, só ao filho biológico, provando paternidade. Tomás hesitou. Isso muda tudo. Dinheiro não cura o passado. António, internamente conflituado, via a oportunidade de redenção. Não é pelo dinheiro. É pelo legado que ele quis dar-te. Mas sombras pairavam. Família distante de Miguel, conservadora, contestava a herança ao saber da paternidade gay. Preconceitos antigos ressurgiam, ameaçando processar. Tomás sentia pressão. Não quero lutar por algo manchado de ódio. António, pela primeira vez forte, disse, lutaremos juntos. Pelo que Miguel quis. O conflito interno de Tomás intensificava, perdoar totalmente. Aceitar a herança e o pai. A batalha pela herança tornou-se o novo campo de guerra emocional. O advogado explicou, primos distantes de Miguel, liderados por uma tia idosa e rígida, alegavam que a relação, não natural, invalidava a cláusula. Apesar das leis portuguesas protegerem direitos LGBT, o preconceito familiar era feroz. Cartas anónimas chegavam, insinuações de escândalo. Tomás, já vulnerável pela revelação paterna, sentia o mundo fechar-se. Por que agora isto? Como se não bastasse o abandono. António doía ver o filho sofrer novamente por culpas suas. É o eco do passado que nos persegue, pensava, culpa renovada. Mas desta vez, não fugiria. Apoiava Tomás em audiências, testemunhando o amor por Miguel. Numa noite chuvosa, após rejeição judicial inicial, Tomás explodiu. Talvez devêssemos desistir. Não preciso dessa herança envenenada. António, olhos marejados, respondeu, mas precisas do que ela representa. Miguel lutou sozinho para te proteger. Agora, honra-o. O abraço que se seguiu foi intenso, pai e filho unidos contra o mundo. Tomás confessou o medo profundo, tenho pavor de te perder agora que te encontrei. António chorou. Nunca mais te deixarei. A relação com Diogo fortalecia-se paralelamente. Diogo, arrependido do passado escondido, assumia publicamente o namoro. António via neles o amor que tivera com Miguel, redimindo-se vicariamente. Mas um twist abalou tudo. O advogado descobriu documentos escondidos na casa do Alentejo. Miguel não era apenas renegado por amor gay, mas guardava segredo maior, a família tinha raízes judaicas conversas, perseguidas no Inquisition, com fortuna oculta em artefatos. A herança era maior, não só terras, mas coleção valiosa, destinada ao filho para reparar injustiças passadas. Os primos intensificaram ataques, alegando falsificação. Tomás questionava, vale a pena esta dor? Internamente, debatia-se entre rejeitar tudo e abraçar o legado.
Antônio, vendo o filho crescer na adversidade, orgulhava-se imensamente. Uma audiência decisiva aproximava-se. Testemunhas antigas de Miguel surgiam, confirmando o amor verdadeiro. Tomás, num momento de vulnerabilidade, disse a Antônio: tu és a minha verdadeira herança. O resto. Lutaremos porque ele quis. A emoção era avassaladora. Pai e filho, outrora separados por medo, uniam-se contra preconceitos antigos e novos. A tensão atingia o pico. A audiência final no Tribunal de Lisboa era um circo, jornalistas farejando escândalo LGBT, família opositora com advogados caros, olhares de desprezo disfarçado. Tomás tremia ao depor, revivendo dores. O meu pai biológico amava-me, apesar de tudo. Esta herança é o seu último ato de amor. Antônio testemunhou, voz firme pela primeira vez. Abandonei por medo, mas aprendi que o amor vence o ódio. Lágrimas nos olhos do juiz, sensível à evolução social portuguesa. Mas a decisão demorava. Fora do tribunal, confrontos. A tia idosa cuspiu palavras venenosas: aberração. Não profanem o nome da família. Tomás quase quebrou, mas Antônio segurou: não lhes dês poder. Naquele momento, Tomás perdoou totalmente. Obrigado por voltares agora. A espera era agoniante. Tomás e Diogo aproximavam-se mais, planeando futuro juntos. Antônio sentia-se parte de família verdadeira. Então, o verdito: herança concedida. Provas irrefutáveis, leis protegendo direitos. Mas o maior twist: entre documentos, carta de Miguel a Antônio. Se leres isto, significa que o encontraste. Diz-lhe que nunca te odiei. Que o nosso amor valeu cada dor. Antônio leu em voz alta a Tomás, ambos destruídos emocionalmente. Ele esperava este reencontro. A herança revelava mais, fortuna permitia fundação para jovens LGBT rejeitados, sonho de Miguel. Tomás, abalado, aceitou. Honraremos ele juntos. Conflitos internos resolviam-se. Tomás abraçava paternidade, Antônio redimia abandono. Mas sombras finais, um primo ameaçava apelo, prometendo guerra longa. Tomás, mais forte, disse: que venha. Temos um ao outro. A emoção transbordava. Pai e filho, amantes redimidos, enfrentavam o futuro com esperança feroz. A vitória judicial foi bittersweet. A herança segura, mas a pelo pendente drenava energias. Tomás mudava-se para a casa do Alentejo temporariamente, restaurando-a com Diogo. Antônio visitava a miúde, laços profundos agora. Reflexões internas dominavam. Tomás pensava: perdi anos, mas ganhei um pai que luta por mim. A dor da ausência cicatrizava lentamente, substituída por gratidão avassaladora. Antônio, olhando o filho rir com Diogo sob oliveiras, sentia redenção completa. Valeu cada arrependimento, murmurava. O amor por Miguel eternizava-se neles. A fundação nasceu, Legado Miguel, ajudando jovens LGBT com bolsas, abrigo. Inauguração emocionante, discursos chorosos. No dia, Tomás abraçou Antônio publicamente. Obrigado por voltares. És o melhor pai que poderia ter agora. Lágrimas gerais. Diogo propôs casamento a Tomás ali, joelho no chão. Aceite com beijo, aplausos. Antônio chorava de alegria. Vida completa enfim. O apelo final rejeitado. Justiça prevaleceu, simbolizando Portugal moderno, tolerante, progressivo. Anos depois, família expandida, Tomás e Diogo adotaram criança. Antônio, avô orgulhoso. No Jardim da Estrela, local do reencontro, sentavam-se juntos. Aqui tudo começou, dizia Tomás. Antônio sorria, coração pleno. E aqui o amor venceu tudo: medo, preconceito, tempo. Emoções profundas se lavam, perdão total, amor incondicional, legado eterno. Segredos proibidos tornaram-se luz. Herança não só material, mas emocional, família encontrada, amor reconquistado.